Glória a Deus, glória a Deus. Colossenses capítulo 4, que a graça e a paz do Senhor Jesus fortaleça o nosso coração. Colossenses 4, versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que estão de fora. Aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhe dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é o servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Glória a Deus. Concluindo a carta à igreja na região de Colossos, quais são as palavras finais de Paulo para esta igreja? E também ele diz para ler para os de Laodiceia e diz para que também eles lessem a carta que Paulo mandou para Laodiceia. Essa carta foi perdida na história, mas Paulo mandou uma carta também para os laodicenses. E nesse capítulo 4, amado, a gente percebe aí as palavras do Espírito Santo através de Paulo, ensinando para a igreja como viver o evangelho na igreja, como viver o evangelho como o corpo de Cristo. Falamos ontem que o evangelho tem que ser vivido no dia a dia, em família, no trabalho, nos relacionamentos. Nós precisamos testemunhar Jesus no dia a dia. Mas aqui Paulo está sendo bem específico, dizendo o seguinte: o evangelho de Jesus, a centralidade de Jesus, a vida em Cristo vai se manifestar na vida como corpo de Cristo, como família de Deus. E como Paulo mostra que devemos viver como igreja o evangelho de Jesus. Primeiro, nós precisamos ser casa de oração. Nós precisamos ser casa de oração para todos os povos. O Senhor Jesus falou isso. Não é o prédio, nós. Olha o que o versículo 2, Paulo diz. Ele fala: continuem a orar. Algumas versões falam assim: perseverem em oração. O que ele está dizendo, amado? Vocês que já são do Senhor, conhecem a Jesus, precisam decidir continuamente serem casa de oração. Não é apenas orar na hora do almoço ou quando estão com um problema, mas é ter uma vida de oração contínua. A palavra aí, proscatério, a palavra que aparece aí no versículo 2, né, perseverem, tem a ver com ser zeloso, né? A definição dela no grego. Seja fervoroso, seja constantemente diligente, atendendo a algo de maneira contínua ou regular, constante na oração. Amado, o principal chamado da igreja é relacionamento, é adoração, é intercessão, é estar
na presença do Pai, continuamente, o adorando e clamando e participando do que Ele está fazendo na terra, porque quando a igreja ora, ela está trabalhando com Deus para que os propósitos do reino de Deus se manifestem sobre a terra. Amado, na oração, seja perseverante, seja alguém no corpo de Cristo que ora, seja alguém que se reúne com irmãos para terem parcerias de oração, participe dos encontros de oração, reúna-se com pessoas para orar, para adorar. E é interessante que além da perseverança, como casa de oração, ele fala no versículo 3, aí de Colossenses 4, ao mesmo tempo, orem também por nós. Mas no versículo 2, ele diz, vigiando em oração com ações de graça. E aqui a gente percebe então, como que é a vida de oração da igreja, ou como deve ser dinâmica. Ele fala para perseverar na oração, ou seja, não desista, faça propósitos, retome propósitos. Segundo, ele fala com ações de graças, vigiando com ações de graças. Nós precisamos orar agradecendo a Deus, todos os dias, trazendo à memória o que Deus tem feito, quem Deus é, com gratidão. Também ele diz que a oração deve ser pelos servos de Deus, versículo 3, orem também por nós, orar por aqueles que estão na linha de frente, pregando o evangelho, pelos pastores, pelos missionários, pelos servos e servas que estão na frente de ministérios, ore por eles, ore para que Deus os use. Quantas vezes a gente murmura, critica e julga, mas não para orar por eles, para que Deus os desperte, que Deus os cure, que Deus os amadureça. Nós precisamos clamar pelos servos de Deus. A igreja deve ser casa de oração para todos os povos e orar pelo avanço do evangelho. Percebam aí que a oração que Paulo pede por ele fala no versículo de número 3, orem para que Deus abra uma porta à palavra, orem para que a gente fale do mistério de Cristo, pelo qual eu estou algemado. Versículo 4, orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Paulo não pede assim, orem por mim, porque eu estou precisando de mais recurso, porque eu estou precisando apenas de cura, porque eu preciso apenas sair dessa prisão, ele estava em Roma preso. Não, ele fala, orem para que eu continue pregando o evangelho, para que o evangelho avance, orem para que Deus me dê a palavra certa. A mesma oração que ele pede lá em Efésios 6, irmãos, lembram que nós temos falado da similaridade da carta aos Colossenses com a carta à igreja de Éfeso. Capítulo 6, depois de falar da batalha espiritual, ele fala, orem por mim, para que Deus me dê ousadia para pregar o evangelho. Como pode isso? Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, conhecia Jesus e sabia pregar o evangelho, mas ele sabia que nós só podemos pregar e o evangelho só vai realmente ser recebido no coração das pessoas quando a gente ora, quando a gente depende de Deus. Então, amado, o primeiro conselho aí, capítulo 4, para a gente viver o evangelho como igreja, se torne uma casa de oração dentro da congregação que você está plantado. Seja alguém que intercede na sua cidade e na sua nação. Em segundo lugar, para viver o evangelho como corpo de Cristo, nós também precisamos dar bom testemunho para com as pessoas de fora. Nós precisamos dar bom testemunho. Capítulo 4, versículo 5, olhe na sua Bíblia, se você desejar. Paulo diz, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. A igreja do Senhor Jesus, vivendo o evangelho na centralidade de Cristo, precisa aproveitar bem as oportunidades de relacionamento com as pessoas de fora, com seus amigos, com as pessoas com as quais você trabalha ou estuda. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para semear o evangelho, para testemunhar de Jesus, porque o Senhor Jesus falou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhar de Jesus não é só falar sobre Ele, mas é manifestá-lo com o seu caráter, com a sua maneira de tratar as pessoas, com a oportunidade aproveitada, lançando palavras sábias. Quantas vezes perdemos tempo, perdemos oportunidades, e não semeamos a palavra de Deus nos relacionamentos? Aproveite as oportunidades que você tiver, às vezes na fila, às vezes no supermercado, às vezes com alguém que você pegou um táxi, você pode liberar uma palavra de Jesus que pode transformar a vida daquela pessoa, pode edificar, pode trazê-la para o evangelho. A igreja precisa aproveitar as oportunidades. Terceiro lugar, Paulo nos diz que para viver o evangelho como igreja, nós precisamos também construir relacionamentos saudáveis. Interessante, a partir do versículo 7,
as saudações de Paulo em vários nomes que ele vai citando. Isso nos mostra uma coisa: Paulo era um homem que buscava as coisas do céu, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, mas Paulo era um homem capaz de construir relacionamentos de amizade. Há pessoas que às vezes começam a dizer que estão buscando a Deus e se isolam e dizem que querem só Jesus, mais ninguém. Mas se a gente realmente tem a centralidade de Cristo, nós vamos ser capazes de fazer amigos dentro do corpo de Cristo. Pessoas que vão não só discernir conosco o que Deus tem feito, mas que vão também nos ajudar, caminhar lado a lado. Perceba aí alguns exemplos que Paulo dá. Capítulo 4 de Colossenses, versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhe dará todas as informações. Nós precisamos de gente que são conservos. O que é conservo? Alguém que serve junto com a gente. Nós precisamos de gente que a gente percebe que está ouvindo a mesma direção de Deus e a gente vai servir junto. Servir num ministério, servir num projeto, servir para ajudar pessoas. Nós precisamos de gente assim, como Tíquico, que Paulo chama de fiel ministro, conservo no Senhor, que sabia da situação dele. Outro tipo de pessoa que a gente precisa, está aí no versículo 8, Paulo diz: eu estou enviando com o expresso propósito de lhe dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Nós precisamos de gente que seja alento para o nosso coração. Paulo usa essa expressão aí pelo menos 2 vezes. Ele fala de pessoas que Deus usa para nos consolar, para nos fortalecer, para nos encorajar. Como é importante isso, irmãos. Versículo de número 11, ele falando sobre um homem que tem o nome de Jesus. Jesus era um nome comum nos tempos bíblicos, né? Yeshua, mesmo nome de Josué no hebraico. Ele fala que este homem, ele estava entre os únicos da circuncisão, ou seja, judeu, que cooperavam pessoalmente com Paulo. E ele diz: eles têm sido o meu consolo. Amado, nós precisamos de gente que nos consola simplesmente pelo olhar, pelo abraço. Pessoas mais próximas que às vezes vão nos ajudar. Nem todos vão poder fazer isso, porque nós temos a limitação de tempo, espaço, e temos pessoas que vão ter mais proximidade, mas nós precisamos, nós não podemos ser isolados no corpo de Cristo. Paulo tinha gente que consolava o coração dele, fortalecia, que encorajava. Também precisamos de pessoas que cooperem. Versículo 11, cooperadores no reino. Versículo 11, ele fala que esse Jesus, conhecido como justo, ele pessoalmente cooperava com ele pelo reino de Deus. Gente que nos ajuda. Nós temos feito tantas coisas pela graça de Deus, mas não faríamos nada sozinho. Cada um. Pessoas ajudam com oferta, pessoas ajudam orando, pessoas ajudam nos incentivando, nos dando às vezes conselhos que nos facilitam em resolver situações ministeriais. Então, amado, nós precisamos de pessoas que cooperem conosco. Precisamos também de gente, e aí eu quero dar uma ênfase maior, que sejam guerreiros de oração ao nosso lado. Olha que coisa tremenda no versículo 12. Paulo vai falar de um homem chamado Epáfras. O nome não é tão agradável aos nossos ouvidos atuais, é um nome estranho, mas olha que homem de Deus. Paulo fala: Epáfras, que é da igreja de vocês, estava com Paulo, mas era lá de Colossos, manda saudações. E olha o relatório que Paulo dá dele. Ele é um servo de Cristo Jesus. Isso aí já é maravilhoso. Servo é alguém que tem um coração para obedecer a Jesus, que ouve e tem prazer de obedecer ao Senhor. Quantos servos de Deus nós temos a alegria de conhecer. E aí ele diz: ele está sempre lutando por vocês em oração. Irmãos, orar não é pagar preço. Orar é deleite, é encontro com Deus, é comunhão com Deus. Mas vida de oração envolve muitas vezes luta, ou perseverança, esforço. E ele diz aqui que Epáfras lutava, e ele fala: lutando por vocês em oração sempre. Amado, como é maravilhoso, né? A gente tem pessoas que estão lutando conosco em oração, perseverando, lutando, clamando. Estou orando pela sua família, estou orando pelo seu ministério, estou orando pelos propósitos de Deus na sua vida. Porque perceba aí a ênfase da oração de Epáfras: orando para que vocês se conservem maduros. Você pode ter sido maduro espiritualmente, mas retroceder e voltar a ter que beber leite. Quem de nós está apto e é sincero para reconhecer que isso acontece às vezes com a gente?
E diz aqui que Epáfras era aquela pessoa que não se cansava. Ele lutava orando para que a igreja amadurecesse, para que aqueles que amadureceram perseverassem na maturidade, conservassem a maturidade. Ele diz para que vocês sejam maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, para que você compreenda a vontade de Deus, amado. Às vezes a gente ora por coisas apenas muito materialistas, às vezes apenas por aquelas áreas da nossa vida que nos preocupam. Minha vida sentimental, meu dinheiro, eu quero lazer, eu preciso, ora por mim para que eu possa obter uma vitória. Mas a oração bíblica é para que nós façamos a vontade de Deus, conheçamos a vontade de Deus, sirvamos a Deus com propósito, que a nossa vida tenha propósito, desígnio, que a nossa vida tenha intencionalidade para a glória de Deus, e a glória de Deus é manifesta na vontade de Deus. Em versículo 13, Paulo ainda fala de Epáfras. Posso testemunhar a respeito de Epáfras, que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, cidade logo acima de Laodiceia, lá na atual Turquia. Então esse homem, ele adotou essas 3 igrejas, ele lutava em oração constante, todo dia, ele tinha aquele alvo de oração. Amado, nós precisamos ter propósitos, alvos de oração, nós precisamos ter cidades, igrejas, irmãos que a gente ora, luta todos os dias, para que o propósito de Deus, a vontade de Deus se manifeste ali. Deus trabalha na terra, através da oração da igreja. A igreja ora, e isso é maneira da igreja participar da manifestação das promessas de Deus na terra. Nós precisamos de gente assim. Como nós temos precisado de guerreiros de oração, lutadores que lutam conosco pelos propósitos de Deus. Mais um tipo de pessoa que Paulo diz aí que tem no corpo de Cristo, e a gente precisa construir esses relacionamentos. Lembre-se isso, não fique esperando que surjam essas pessoas do nada, construa relacionamentos. Nós precisamos de gente que abre a porta da sua casa para receber a igreja do Senhor Jesus. Olha no versículo 15, Paulo diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. A igreja não começou nos templos, a igreja começou nas casas. A igreja não é o momento do culto que você se reúne todo mundo. A igreja é o relacionamento dos que creem em Jesus e caminham junto debaixo da liderança de Jesus e das lideranças que Jesus levanta para pastoreamento local. E isso envolve a nossa casa. Nós precisamos ter uma casa aberta para reunir os irmãos, para ser igreja dentro lá. Não é apenas para reunir para um bom lanche. Isso também faz parte. Há momentos para isso, mas nós precisamos reunir para orar, louvar ao Senhor, trazer um vizinho, testemunhar de Jesus, levar um amigo. A igreja se reunia na casa dela. Como é maravilhoso. As pessoas têm prazer em receber a igreja em sua casa. E nós precisamos também de gente, amado, que vai nos encorajar. Olha o versículo 17, quando Paulo diz: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Este irmão em Cristo, Arquipo, ele tinha um chamado, ele tinha recebido um ministério, mas Paulo aqui diz para que encorajem ele para exercer bem o ministério. Às vezes nós precisamos de gente para falar, gente, para nós é o seguinte: olha, você tem um chamado, você é uma bênção, mas você está precisando se dedicar mais, fazer melhor, você está precisando se concentrar mais, você está precisando aperfeiçoar aquilo que Deus já te deu. Atente para o ministério que você recebeu no Senhor e cumpra bem a sua tarefa, cumpra melhor, se dedique melhor, perceba onde você tem falhado. Isso é encorajamento. Nós precisamos de gente assim, que nos encoraje, que às vezes nos exorte em amor, para que a gente faça bem o ministério. São relacionamentos. Falamos de alguns. Ele fala sobre Lucas, que sempre estava com ele, versículo 14. Lucas, o médico amado, e Demas mandam saudações. O homem que tinha a mente e o coração no céu era o homem que tinha também a alma curada para construir relacionamentos como o corpo de Cristo. Igreja é relacionamento com Deus e uns com os outros, comunhão, onde a gente conhece um ao outro, ora um pelo outro, e juntos venhamos a cumprir o desígnio e a vontade de Deus. E em último lugar, em quarto e último lugar, para a gente viver como corpo de Cristo, nós precisamos depender sempre da graça de Deus. Percebam os irmãos que quase todas as cartas de Paulo quase todas as cartas começam e terminam com a graça de Deus. Colossenses capítulo 1, logo no versículo 2,
Paulo diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Isso não é apenas uma saudação, isto é uma bênção que ele libera, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. E como que ele conclui a carta, amados? Capítulo 4 de Colossenses, versículo 18. Saudação de próprio punho, lembre-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. Amado, nós só vivemos o Evangelho de Jesus, nós só entendemos a centralidade de Jesus, nós só perseveramos como corpo de Cristo por causa da graça de Deus, esta manifestação do favor dele que nós não merecemos. Nós precisamos compreender a graça, valorizar a graça, depender da graça. Nossa vida com Deus, ela começa com a graça de Deus e ela só prossegue por causa da graça de Deus. Nós precisamos depender da graça de Deus. Depender da graça de Deus significa que você vai cumprir tudo aquilo que Deus colocar em suas mãos, porque você não confia em você mesmo. Pessoas que dizem, eu não faço nada porque eu não me vejo capaz, é porque elas estão confiando nelas mesmas. Nós fazemos porque a gente depende da graça, porque a gente confia na graça, essa manifestação do amor e da bondade de Deus sem mérito algum nosso. A graça é reconhecimento que o Cordeiro foi morto, que o sangue de Jesus é que nos justifica, nos purifica e que nos dá acesso ao Pai e que nos capacita a fazer a obra dele e a manifestar Jesus e participar dos propósitos de Deus na terra. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Pai amado, obrigado por essa porção da Tua palavra tão especial. Obrigado, Espírito Santo, pela leitura e meditação dela nesses dias. Que o Senhor nos ajude a compreender e praticar, cada dia com mais profundidade, essa revelação da centralidade de Jesus. Que a nossa vida possa glorificá-lo todos os dias. Que nós possamos conhecer a Tua vontade, Senhor, e fazer. Levante-nos, Pai, como esses guerreiros de oração da Tua casa. Levante-nos como esses cooperadores do Teu reino, pessoas que têm um coração aberto para reunir em suas casas a Tua igreja, para Te louvar, para pregar o Evangelho. Levante-nos como conservos, como alentos uns para os outros, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.